Olá a todos pessoal e sejam desde já todos também muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui para vos falar do novo lançamento da Google, o Pixel 9 Pro XL. Este vídeo tem como objetivo, obviamente, eu falar-vos da minha experiência de uso ao longo de mais ou menos este mês e meio, ok? Ou seja, eu já sei a bem dizer tudo o que este smartphone é capaz, tudo o que ele aguenta a nível de bateria, enfim, vou falar-vos da minha experiência de utilização, como é óbvio, ao fim deste mês e meio de utilização. E pronto, e quando eu recebi este smartphone, e vocês já devem ter reparado, não é? Porque ele é em rosa. Claro, brincadeira à parte, está em rosa, é o que eu ando a utilizar, inclusive é para vocês já adiantar-vos. É o meu smartphone de uso pessoal atualmente e devo já dizer-vos uma coisa. Mas antes disso, nada como complementar com as capas, não é? Estamos a falar aqui de uma capa oficial, original, da Google, que não é uma capa para qualquer carteira. Esta capa ronda aí os 40 paus. É um pouco, mas para quem puder, obviamente eu recomendo e aconselho que usem capas originais, até porque estas capas são bastante duráveis. Eu tenho o exemplo disso no Pixel 8 Pro, ou seja, o seu antecessor, que eu também tenho aqui, como é óbvio, e quero aqui comparar daqui a bocado entre um e o outro também. E como é óbvio, eu vou começar já a falar por esse ponto, mas antes disso eu vou deixar-vos, como é óbvio, o link em baixo na descrição, assim vocês têm a oportunidade de consultar toda a ficha técnica, todas as especificações. Eu não vou estar aqui a entrar nesses detalhes. O equipamento que veio substituir o Pixel 8 Pro foi mesmo este Pixel 9 Pro XL, porque existe uma diferença entre o 9 Pro e o 9 Pro XL, como é óbvio, e desde logo o tamanho. Aqui sim podemos comparar que eles são praticamente quase iguais a nível de dimensões e a nível de tamanho, o que já não se reflete, como é óbvio, a nível de estética. O Pixel 8 Pro, este aqui mesmo, vocês podem entender que ele traz um design todo redondo, não é? Depois a nível de materiais é a mesma coisa, também temos aqui ótimos materiais, mas depois há aqui uma diferença, vocês já devem ter percebido, que é a questão deste Pixel 9 Pro, porque temos aqui um design todo ele flat, todo reto, todo liso. As câmaras continuam nesta linha aqui transversal, mas de uma forma mais reta, mais flat, não é? A bem dizer, a Google ou os Pixel, eles não quiseram mudar a sua linha de produção a nível de visualização, porque continuaram aqui com este estilo de câmaras. Basicamente mudaram o que o smartphone agora é todo reto, todo flat, mas enfim, o que importa aqui é que o equipamento, na minha opinião, está muito mais bonito e além disso, não é só o facto de ele estar mais bonito, é que é um equipamento onde nós pegamos e dá-nos muito mais prazer, tá? A sensação de pegar no mesmo, ao toque, etc. está muito mais agradável do que este anterior modelo, tá? A nível de peso, muito sinceramente, eu não noto grandes diferenças de peso. Tanto o botão Power On, Power Off, como os botões de volume, bem aqui todos na mesma lateral, ou seja, aqui do lado direito. E por vezes, nós enganámos-nos um pouco, porque eu acho que seria melhor que, por exemplo, tivesse o botão lateral de Power, por exemplo, do lado direito, e os botões de volume do lado esquerdo. Parece que não nos enganamos tanto quando vamos querer fazer alguma ação, não é? Tanto para bloquear como para aumentarmos e diminuirmos o volume. Mas isto é apenas uma opinião minha, de qualquer dos modos, vocês ao fim de alguns tempos habituam-se muito facilmente a este smartphone. A nível de unboxing, não tem nada que saber. Temos aqui uma caixa que chega a ela, já como foi o Pixel 8 Pro, a mesma coisa, em papel reciclado. Cada vez isto está mais minimalista, eles cada vez querem e têm tendência a encolher, entre aspas, mais as caixas, mas esta caixinha aqui está totalmente diferente, como é óbvio, porque nota-se mesmo que é aquele papel reciclado, ou aliás, aquele cartão reciclado. Claro que depois vocês podem encontrar no interior, além do smartphone, o manual de instruções, que é este mesmo aqui, este acessóriozinho que é para vocês abrirem esse slot onde vão colocar o cartão da operadora, como é óbvio. De referir que não temos a extensão de memória, ele começa nos 128 GB, depois vai pelos 256 e 512, tá? Depois a nível de RAM temos aqui cerca de 16 GB de RAM, o que é ótimo também. Muito honestamente, devo já dizer-vos uma coisa, este smartphone começa aí na casa dos 1100 e qualquer coisa euros, mas eu recomendo que vocês, se tiverem a oportunidade, mais vale dar um bocadinho mais e terem a opção de escolherem no mínimo, e já estou a falar aí de uma forma muito simpática, os 256 GB. Se puderem os 512, mas os 256 GB é o essencial. Isto porquê? Porque esse smartphone, e vou aproveitar também para falar nesse ponto, vem cheio de inteligência artificial. As câmaras vêm com mais resolução. Vocês querem gravar vídeos neste smartphone, já não vão gravar a 1080 a 30 ou 60 frames por segundo. Vocês aqui já irão gravar aos 4K e já sabem que isso vai consumir muito mais memória. 128 GB no equipamento destes, junto com as vossas apps, etc., não vai chegar. Eu falo por mim, este é de 256 e eu já ando, Pois vocês irão ter que ativar aqui a Drive da Google, neste caso, não é? A Cloud, para gravarem as vossas fotos, vídeos, essas coisas todas. Escolham, então, uma memória suficiente para vocês. Mas como eu estava a falar, a nível de unboxing,
Traz, como é óbvio, depois aqui o seu cabo USB Type-C, tanto de um lado como do outro, e mais nada. Estive na Ásia, em vários países. Este smartphone safou-me bem. Eu posso vos dizer que não tivesse levado este smartphone, eu teria de ter comprado lá o novo. Porquê? Porque o smartphone que era o que eu usava antes, que era o OnePlus 10 Pro, e digo-vos já uma coisa, não tem nada a ver, só quero aqui contar a minha experiência, não é? A minha história. A OnePlus, para mim, está arriscada do mapa. Isto porque, nesses países onde o sobreaquecimento é maior, atenção, nós aqui em Portugal estamos num país que é quente quase o ano todo, tá bom? E eu nunca tive nenhum stress com um smartphone a nível de sobreaquecimento. Eu quando cheguei lá, eu abri a câmera deste smartphone e ela crashava. Eu tentava gravar um vídeo, eu não conseguia gravar. Não era por questões de memória, não era por questões de nada. Tinha a ver porque, como é óbvio, esse smartphone, como já não é dos mais recentes, depois com as atualizações, epá, isto é uma chamada de atenção. Vocês, ao fim de uns certos anos, vocês não vão ter hipótese. Os smartphones são atualizados para depois vocês terem que comprar um novo. Só perde clientes. A mim, pelo menos, já me perdeu. O que é um facto é que aqui a Google, e não quero comparar a Google ou os Pixel, como é óbvio, com a OnePlus, é que dá-vos aqui 7 anos de atualizações. E o que é que vocês têm que ter aqui em conta? É que se a Google vos vai dar esses 7 anos, é que pelo menos durante esses 7 anos de atualizações, eles vão-vos garantir que vocês consigam, aliás, ter aqui uso de um smartphone e dar uma utilização onde vocês não vão ter problemas e não necessitem de comprar o novo. Como é óbvio, vocês podem comprar quando existe um novo lançamento. Mas se vocês não querem comprar um novo smartphone, vocês vão ter aqui um smartphone para longos anos, tá bom? Portanto, nesse aspecto, obviamente que tenho que falar aqui da Google como benéfico nesse sentido. Eu gravei vários stories, vocês podem acompanhar o meu Instagram, eu vou deixar-vos em baixo, inclusive, o link do meu Instagram, entre vários outros links das minhas redes sociais, mas eu achei depois lá uma coisa engraçada, isto lá está, há aqui histórias que eu consigo enquadrar neste vídeo para vos falar deste smartphone. Imaginem, às vezes eu pedia a alguém, não é? Lá, local ou estrangeiro, seja quem fosse, turista, por exemplo, para me tirar uma selfie, não, uma foto junto com a família, com mais pessoas. E depois era engraçado porque eles pegavam neste smartphone, principalmente no Japão e no Vietnã também, mas mais no Japão, eles pegavam, tiravam a foto e depois perguntavam que smartphone era este. Eu dizia Pixel, e eles, what? E eu, Google, e eles, Google, oh, ok. Isto é quase a mesma coisa quando nós vamos daqui para outro país. Imagina, perguntam, where are you from? E nós dizemos Portugal, e eles, what? E nós dizemos Cristiano Ronaldo e eles, sim! Estão a ver? Basicamente, epá, este smartphone, lá está, porque o mercado no Japão não é muito virado ou praticamente focado para este smartphone. Nós lá só vemos iPhone, só vemos lá os Samsungs, não é? Estou a brincar. Os Samsungs, muito resumidamente, são essas marcas que nós lá vemos. Vocês lá um Pixel não veem. Eles ficaram admirados com este smartphone, porque além de ser bonito, quando eles captavam a foto, lá está. Por isso é que eu digo que este, na minha opinião, atualmente, é um dos smartphones, se não o melhor smartphone para vocês captar fotos. Para os amantes da foto, vocês já sabem, quem já conhece há muitos anos, os Pixel sempre foram um smartphone espetacular, tá? Mas este Pixel 9, estes nova linha 9 Pro XL, estão espetaculares, ou seja, vocês depois não precisam de andar com grandes edições, porque lá está, mas já vamos falar mais à frente sobre as câmaras, captar fotos, vou-vos mostrar fotos, inclusive em vídeos que eu captei lá e que gravei lá. Agora, falando do smartphone em si, estamos a falar de um smartphone que vem acompanhado aqui com uma proteção Gorilla Glass Victus 2, ou seja, vem mais resistente do que, por exemplo, o seu antecessor. Olha, reparem aqui. Tá, desbloqueia muito bem aqui a impressão digital e depois o reconhecimento através da face, a mesma coisa. É muito fluido, não é? Estamos a falar de um topo de gama, portanto o smartphone tem que desbloquear rápido. Quanto ao som, a mesma coisa. Esse smartphone tem som estéreo, como é óbvio, e também tem um som muito aceitável, aliás, mais aceitável do que aquilo que eu esperava, mas eu vou aqui mostrar-vos um mero exemplo. Vamos então ouvir. Claro que isto, vocês ouvirem o som através de um vídeo, é um bocado estúpido entre aspas, não é? Porque depende sempre da perspectiva e do aparelho, neste caso onde vocês estejam a ouvir aí desse lado, não é? Eu vou colocar, é melhor. Está mais alto. Vou colocar aqui para a frente. Estão a ver? Tapei uma coluna. Ó. O som sai-nos de baixo e aqui de cima também. Ou seja, toda uma envolvência
ou nos dá a sensação, não é mesmo a sensação, é mesmo um som em 3 dimensões, 360 graus. O som está muito fixe deste smartphone também, está aprovado, como é óbvio. Agora, vou falar numa questão muito importante e que por vezes gera muitas dúvidas, como é óbvio, que tem a ver com a durabilidade da sua bateria. Obviamente que nós gostaríamos que trouxesse aqui um bocadinho mais, mas por exemplo, eu vou dar novamente o exemplo da viagem que eu fiz. Imaginem, eu andava obviamente em roaming, ou seja, com maior consumo de bateria nesses países, em países mais quentes, e para quem viaja e tem esse tipo de experiências, sabe que a bateria dura muito menos, tendo em conta o clima ou o calor nessas ocasiões. Eu posso garantir-vos que este smartphone durava-me aí quase à vontade, dia e meio, 2 dias, já com uma utilização assim bastante acentuada, contínua. Processador. Pessoal, como é óbvio, estamos a falar do Tensor G4 de 4 nanómetros, o mais recente processador da Google, e por falar em processador, eu não vou estar aqui a adiantar muito mais que isso. Estamos a falar do mais top processador, ou seja, vocês vão rodar tudo, jogos, etc, aquelas coisas mais pesadas, sem qualquer dificuldade, não há necessidade de estar a provar isso ou mostrar-vos isso, tá bom? Portanto, temos aqui um smartphone muito fluido. Estamos a falar de um smartphone, reparem no seguinte, eu agora tenho que falar aqui como utilizador comum, como cliente. Se nós vamos comprar um smartphone que custa mais que 1000 euros, tem que ser aqui minimamente razoável e aceitável que o processador seja bom, não é? Não podemos estar aqui a ver o smartphone a engasgar. Portanto, processador espetacular. Outras das coisas, estamos a falar do seu display, bem sem dúvida aqui muito mais brilhante. E reparem que eu tenho o brilho no máximo, eu até vou ter que baixar aqui o brilho, porque senão aí a minha câmera não consegue captar com toda a facilidade. Reparem bem no brilho, não é, deste ecrã, ou seja, estamos aqui a falar desde logo num ecrã, num display com cerca de 120 Hz de taxa de atualização. E mais uma vez vou ir ao encontro daquilo que eu disse. Hoje em dia, um smartphone custando 1000 euros não se admite que venha abaixo disso. Eu ainda posso considerar os 90 Hz, mas isto não é para estar a comparar, mas nós temos aí os mais novos, recentes iPhones 16. Onde é que se admite um iPhone 16 que custa 1000 ou 1000 e tal euros vir com uma taxa de atualização de 60 Hz? Pessoal, enfim, não é sobre os iPhones que eu estou aqui a falar, é sobre este Pixel 9 Pro XL, mas hoje em dia 120 Hz é isso, pessoal, ok? Porque nós sentimos no toque, nós sentimos a fluidez, nós sentimos a rapidez a mexer num smartphone que tem 120 Hz e num que tem metade, que são cerca de 60 Hz, além que depois a visibilidade, a experiência de visualização, enfim, vocês já sabem tudo isso, é totalmente diferente. Estamos a falar de coisas recentes, não vamos voltar aqui ao passado. O que é o facto é que a Apple continua a vender, ou seja, topo no display, sem dúvida, topo a nível de visualização, a melhor experiência que vocês poderão ter neste smartphone também, disso vão ficar bem servidos, obviamente, também. Agora sim, não é um smartphone perfeito, não há nada que seja perfeito, e quero falar-vos aqui deste ponto. Não é que seja uma coisa assim tão má quanto isso, mas vou falar-vos na questão da rapidez do seu carregamento. Obviamente que há smartphones mais fluidos, mais rápidos a carregar a sua bateria. É assim, não é de todo o smartphone mais rápido a carregar, mas também não é o mais lento. Mas obviamente este é um dos pontos que eu gostaria que a Google tivesse aqui melhorado, que fosse melhor, mas enfim, espero que um próximo lançamento, aliás, que eles tentem melhorar isso. E quanto aos specs dessas mesmas câmaras, estamos a falar de uma câmara principal, uma mais alta resolução a nível de 50 megapixels, vocês conseguem captar fotos com essa resolução. Neste caso, com uma câmara grande angular. Teremos depois aqui uma tela objetiva periscópica com cerca de 48 megapixels e além disso, temos uma também de 48 megapixels, neste caso ultra wide, ultra grande angular. Mas reparem que se nós fizermos aqui zoom, conseguimos ir aqui até cerca de 30 vezes 30x. Mas eu consegui captar lá fotos com grande distância para prédios, etc. E esse smartphone mesmo captando fotos a 30x, claro, não fica aquela foto com aquela resolução, com aquela nitidez, mas ficam fotos muito aceitáveis, muito agradáveis. Este smartphone tem lentes muito interessantes, tá bom? E vocês mesmo assim, através do vídeo, reparem no seguinte, vocês já conseguem ter uma percepção que as cores deste smartphone são brutais, estas lentes são brutais. Claro que depois eu não vou estar aqui a entrar também em mais detalhes técnicos, mas vocês têm aqui muito para onde explorar. Obviamente que tem aqui muitas funções, a questão da inteligência artificial, etc, etc. Ao capa, depois temos aqui a resolução do vídeo, ou a gravação em vídeo, e depois temos aqui outras funções, como
o modo noturno, outras coisas aqui que depois vocês podem explorar à vossa vontade. Eu só queria ir aqui colocar na ultra grande angular para vocês terem uma ideia do campo de visão, que é sem dúvida brutal. E isto não deixa de tirar uma excelente resolução quando vocês vão captar foto, neste caso com 48 megapixels na ultra grande angular, ou seja, vão-se conseguir aqui captar fotos muito interessantes também. Agora, obviamente pessoal, estamos aqui também a falar de um smartphone cheio de inteligência artificial, não só este, mas como vocês sabem que hoje em dia, nos tempos que correm, este smartphone está excelente para isso nesse sentido. Obviamente que outros também poderão e fazem isso, mas é fantástico, não é? Uma simples imagem nós que clicamos e conseguimos fazer muita coisa. Este é um dos meros exemplos e simples exemplos daquilo que eu vos posso falar, não é? Porque depois vocês têm imensos. Agora, eu deixei este ponto para o fim, que é a questão das suas câmaras. Eu vou-te repetir, para os amantes da fotografia, na minha ótica, na minha ideia, este é um dos melhores. Não vou estar aqui a dizer que seja o melhor, porque comparar, o melhor, cada um tem gostos diferentes, mas eu, na minha opinião, eu gosto muito destes Pixel, principalmente este 9 Pro XL, porque ele capta aqui fotos reais, onde nós fazemos aquele take da foto, olhamos para a foto e depois nem necessitamos de a editar. Eu vou-vos passar já desde seguida alguns vídeos que eu captei, vou-vos também passar alguns vídeos, alguns exemplos gravados a 4K a 60 FPS. Por falar em 4K, de referir que este smartphone já tem a possibilidade de vocês gravarem a 8K. Eu não faço isso, obviamente estamos a falar de uma tecnologia mais recente, mas quem é que vai utilizar a gravar um vídeo em 8K? Além de gastar muita memória, não é? Consome muita memória, pois vocês têm que ter equipamentos para verem em 8K, porque senão vocês não vão estar a conseguir a ver em 8K aquilo que vocês gravaram. Enfim, é isso, pessoal, é isso, curtam aí, deixem o vosso like e não saiam então ainda no final do vídeo, porque eu vou-vos passar agora vídeos e fotos